Boa noite. Que bom que a gente pode estar aqui e voltar, né? Quem esteve de manhã, para cultuarmos ao Senhor. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem tem fé? Você levantaria a mão? Quem tem fé? Fé. Muito bem, amém. A palavra de Deus diz nos evangelhos que, porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra? E essa é a pergunta. Nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de tanta desesperança, dias em que nós estamos vivendo numa contracorrente. A gente está, né, nós que somos crentes em Jesus, nós estamos numa contracorrente, na contramão. Nós que estamos vivendo situações tão difíceis, temos que ter fé. Quando a gente olha para o grupo que vem aqui, né, quarta-feira, no domingo de manhã, domingo à noite, e que está aqui para fazer os seus pedidos, em cada coração a gente entende que há fé. E está aqui à frente para se colocar diante do Senhor, para pedir realmente que o Senhor atenda segundo a sua fé. E nessa noite eu gostaria que nós pensássemos sobre fé, sobre uma fé que nos faz alcançar o milagre. Quem aqui, nessa noite, de verdade, está precisando de um milagre? A gente fala assim, aquilo que é sobrenatural, aquilo que só o Senhor pode fazer. Levanta a mão. Está precisando de algo sobrenatural, e eu me incluo aí. Deus conhece, Deus sabe quais são as reais necessidades do nosso coração. E a primeira coisa que a gente precisa dizer é que aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que nós não podemos, aquilo que é da ordem do extraordinário, aquilo que é impossível. Portanto, reveja aí no seu coração o que é que você pode fazer, quais os passos que você precisa dar. Porque o Senhor só vai entrar na dimensão do extraordinário. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta em dois textos, dos dois evangelhos que escreveram, né, os evangelhos do Senhor Jesus, que foram escritos por Mateus e por Marcos. Nós vamos usar os dois, porque a gente vai olhando para um e olhando para o outro. Os dois escreveram acerca da mesma situação, do mesmo milagre, mas é óbvio que cada um olha para uma situação de maneira diferenciada. Você olha o mundo com os seus óculos, com as suas lentes, eu com as minhas. Quando então, numa situação como essa, né, dos evangelhos, em que cada um estava escrevendo, pensando num destino, tinha um propósito ao escrever o evangelho, então, alguns vão falar de algumas peculiaridades ou vão colocar alguns detalhes que outro evangelista não colocará. Por exemplo, Mateus foi escrito, quando Mateus escreveu o Evangelho de Jesus, ele escreveu pensando nos judeus. E ele apresenta Jesus como rei dos judeus. Então, todo o tempo que nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vamos ler com essa lente. Mateus tem o interesse de falar para os judeus, mostrando Jesus como rei dos reis, o rei dos judeus. Quando nós lemos Marcos, nós já vamos ver Marcos escrevendo para um outro grupo. Marcos está querendo alcançar os não-judeus. Todo aquele que não era judeu, não fazia parte dos judeus, não era o povo escolhido de Deus, para quem Jesus primeiramente viria, né, o seu povo, os judeus, eram não-judeus e eram chamados de gentios. Então, nós vamos ler aqui o evangelho que foi escrito para os judeus e o evangelho que foi escrito para os gentios. E o texto que nós vamos ler é esse milagre que também só eles dois fazem o registro, se encontra em Mateus 15, a partir do versículo 21, Mateus 15, 21 a 28, e você marca aí. Logo em seguida, nós vamos ler Marcos 7,
de 24 a 30. E você vai percebendo aí alguns detalhes. Deus fala nos detalhes, amém? Deus fala assim, naquela peculiaridade. Deus fala assim, naquilo que, de repente, nós julgamos assim, sem importância. Deus fala nas coisas grandes e nas coisas pequenas do nosso dia a dia também. E a palavra de Deus diz assim em Mateus, capítulo 16, 15, vamos começar por Mateus 15, a partir do versículo 21, o texto é sobre uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. É uma região da Fenícia. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, povo judeu. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos para Marcos. Marcos vai escrever assim. Marcos 7, a partir do versículo 24. Uma mulher cirofenícia, é a cananeia, demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. E o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor, então, está trazendo um relato para nós, nessa noite, de uma experiência de uma mulher que exercitou a sua fé. Às vezes nós temos lutado, temos batido em tantas portas, temos procurado tantos recursos, mas nós deixamos de exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé, ou canalizar a nossa fé, para quem de fato vai nos ouvir e vai nos atender. O texto de Marcos traz um detalhe muito importante. O texto de Marcos vem falar para a gente, no versículo 24, que Jesus saiu do lugar onde ele estava. Jesus estava, na verdade, mais uma vez com aqueles religiosos falando, e eles estavam falando e criticando os discípulos de Jesus, que comiam sem lavar as mãos. Que pessoal é esse que não tem zelo com os nossos ritos, com os nossos preceitos, com as nossas leis? Que tipo de judeus são vocês? E aí, então, Jesus está saindo desse lugar, que é mais ou menos na região central, e Jesus está subindo com os discípulos, e Tiro e Sidom fica já lá no norte, ele está na extremidade, lá em cima. Jesus chega lá, a gente não tem o relato,
de tudo que aconteceu nesse percurso, mas imaginamos, como os evangelhos vão falando, que, à medida em que Jesus passava, as pessoas iam seguindo, ele estava se tornando muito popular. Ele chegou, eu imagino, né? Aí eu estou imaginando, que ele chegou lá nessa região onde ele estava e ele, de repente, queria dar uma descansada. Ele queria fazer um relax, ele queria dar uma pausa, porque ninguém é de ferro. Só um super-herói, né? Tem um super-herói aí que é de ferro. Mas, enfim, Jesus aqui está mostrando a humanidade dele, né? E nos evangelhos nós vamos encontrar um Jesus 100% humano e 100% Deus. Não é 50-50. Ele é inteiramente Deus e ele foi inteiramente humano. Jesus, então, agora está num lugar e ele não quer ser reconhecido aí nesse lugar. Ele estava num lugar com muita gente, só que agora ele sai, e o versículo 24 diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite é que, quando estamos em busca do nosso milagre, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos sair em busca de Jesus. A gente precisa sair procurando Jesus. A gente precisa sair buscando Jesus. A gente precisa bater nas portas até encontrarmos Jesus. Nós temos batido em algumas portas e não temos tido sucesso. Nós temos perdido o nosso tempo, nós temos gasto o nosso dinheiro, nós temos gasto a nossa energia, nós temos nos adoecido, nós temos nos estressado, nós temos ficado deprimidos, nós temos ficado ansiosos, porque, na verdade, nós não paramos para perceber que a palavra de Deus precisa se cumprir na nossa vida. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso... De todo o vosso? É buscar Jesus de verdade. É procurar Jesus, e quando você procura Jesus, você encontra. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para algum amigo, algum convidado, alguém que, na verdade, ainda não passou pela experiência de buscar Jesus e se encontrar com Jesus como Filho de Deus. Não é aquele que é um mestre, não é aquele que foi um Jesus histórico, não é aquele, assim, um filósofo cheio de sabedoria com quem eu aprendo. Não, estou falando de buscar ao Senhor, buscar a Jesus como Deus. É buscar o Senhor para que Ele realmente faça parte da sua experiência espiritual, você encontre nele o Filho de Deus, aquele que realmente vai trazer a salvação, vai trazer a cura para a sua alma. E a palavra de Deus diz, então, em Jeremias, que quando buscamos o Senhor, nós o encontramos. E algumas vezes eu li uma vez, eu acho que foi Max Lucado que disse isso, porque ele gosta de... nos livros do Max Lucado é muito engraçado, né? Ele conta lá os micos dele, eu morro de rir. Parece que ele se torna muito nosso íntimo, a gente vai lendo, parece que a gente conhece ele fala lá das férias frustradas dele, das experiências que ele tem com a família. E me parece que foi Max Lucado que, num dos seus livros, falou, quando ele estava descrevendo essa busca, de buscar o Senhor e achar, ele falou, é muito parecido com aquela nossa brincadeira de esconde-esconde com o filho. Nós não queremos que o filho seja desapontado. Nós queremos que o filho goste da brincadeira, né, e que ele queira brincar mais. E aí, então, o que a gente faz? A gente vai, por exemplo, para trás de uma cortina para brincar de esconde-esconde com o filho e deixa os pés do lado de fora. Né? Para dar aquela pista de que você está ali. Você vai para baixo da cama, mas deixa o pé de lá de fora, deixa um pouco assim o corpo, para que a criança venha e te encontre. E aí você faz festa porque ela te encontrou. Na verdade, nosso Deus é um Deus que todo tempo, de alguma forma, se revela para nós. Está pronto, está ao nosso alcance. Quase que nós podemos, assim, tocá-lo, ele é tangível. Nós podemos sentir o toque dele, o abraço dele. E a fé que alcança o milagre é essa que vai procurar Jesus. A gente olha para o Brasil, por exemplo, e a gente encontra experiências de muitas pessoas que têm fé.
Eu tive o privilégio de trabalhar 10 anos na Junta de Missões Nacionais. E eu conheci algumas realidades de lugares de peregrinação do Brasil. Alguns projetos, como a Tenda da Esperança, ou as operações trans, né, que hoje tem o nome de Jesus Transforma, eram realizadas em lugares em que eu tive a oportunidade de ver e sentir dor e tristeza e chorar por um povo que peregrinava com fé em busca de sua cura, em busca de resolver os seus problemas, mas canalizando a sua fé não para Jesus, canalizando a sua fé para um outro Deus, para uma imagem. Existem alguns centros de idolatria bem significativos no nosso Brasil. Juazeiro do Norte é um deles, né? E Juazeiro do Norte tem aquela estátua, que é a terceira maior estátua do mundo, eu acho que ainda é a terceira maior do mundo, e ela está ali, naquele lugar alto da cidade, e quando a gente chega lá, a gente fica com o coração doído, porque no lugar onde há idolatria, no lugar onde há peregrinação, há muita miséria. Os romeiros, eles durante o dia estão ali em busca de um milagre, e de noite eles tomam muito álcool, né? Eles se embriagam. Há muitos mendigos. Essa é a realidade, não sei se ainda é, de Juazeiro do Norte. Essa é a realidade de Aparecida, aqui perto da gente, em São Paulo. Essa é a realidade em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Tem uma gruta, e aí, porque corre uma água dentro daquela gruta, as pessoas, os romeiros entram ali, e numa peregrinação muito grande, existe um mês que essas peregrinações se tornam fortes, e a pessoa vai ali, de repente, porque ela precisa, por exemplo, né, em Bom Jesus da Lapa, encostar naquela água que está descendo daquelas pedras, porque há poder naquela água da gruta do Bom Jesus, que fica ali naquela lapa, para a cura. Então, é você ouvir, quando você está conversando e evangelizando um romeiro, em que ele diz, por exemplo, não, a terceira pessoa santíssima da Trindade é meu padim, Padre Cícero. Então, coisas que deixam você com o coração doído e apertado, porque elas estão procurando resolver os seus problemas, mas elas estão canalizando a sua fé, não em Jesus Cristo, mas em outros deuses, né, e em outros lugares. E Jesus diz que quando nós estamos nessa busca, é como a Mateus 7 fala, se nós batemos na porta, ela se abre. Se nós pedimos, Ele nos dá, porque como Pai, Ele quer atender o nosso pedido. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que se você está à procura desse milagre, em busca desse milagre, você precisa primeiro buscar Jesus até encontrá-lo. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que buscam em outros lugares, mas não buscam onde deveria buscar. Com fé, canalizar a sua fé em Jesus. E aí o texto continua dizendo, e vamos lá agora em Mateus, porque Mateus vai nos dar um outro detalhe importante, que Mateus não fala que Jesus estava lá dentro daquela casa e que queria meio que ficar ali escondido por um tempo. Mateus já vem falar que, no versículo 22, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mateus vem mostrar para a gente que uma mulher traz o exemplo de fé que deve estar no meu coração e no teu coração. Mateus descreve uma mulher que é uma mulher não judia, ela é gentílica, ela não é do povo de Deus, mas ela é uma mulher extremamente obstinada, ela é uma mulher que, inclusive, tem uma fala, uma maneira de ser extravagante, ela busca o Senhor dessa forma. O texto nos diz que ela vem gritando. Aquela mulher vem gritando, ela vem clamando, ela entende que aquele é
quem ela deve procurar, que aquele é o Senhor que pode resolver o seu problema, e ela então não está preocupada com o que as pessoas vão dizer, ela não está preocupada com as circunstâncias, ela é uma mulher, ela não é judia, ela é gentílica, ela então dribla todos esses obstáculos e ela começa a gritar. Você consegue imaginar esse cenário? É tamanha a fé, a certeza daquela mulher de que é a Jesus que ela precisa buscar, que ela grita no meio da rua como uma louca. Que ela sai correndo e ela não está preocupada com o julgamento das pessoas. Mais do que isso, aquela mulher que é extravagante na sua maneira de exercitar a sua fé, aquela mulher que é teimosa, e a gente vai ver isso no texto, porque ela começa a argumentar com Jesus. Ela nos ensina uma coisa muito, muito importante. Que Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. O Senhor precisa ver em você esse reconhecimento de que você quer se relacionar com Ele porque Ele é Senhor. Não porque Ele é como um Papai Noel e tem presentes para te dar. Muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus é por aí. Nós buscamos Jesus, nós até clamamos Jesus, estamos canalizando para Jesus a nossa fé, mas nós só queremos receber, consumir. Não é? E essa mulher vem gritando, e vejam o que Mateus diz. Mateus justamente traz esse detalhe, que essa mulher vem gritando, Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Ele era o quê? Rei. Davi era rei. O judeu se dizia filho de Davi. Por quê? Porque todo judeu vinha da linhagem. Jesus vem da linhagem de Davi. Portanto, o judeu, quando se falava em Davi, reconhecia o senhorio. Quando se falava em Davi, reconhecia a realeza. E essa mulher, que agora está aqui para ter uma experiência com o Senhor, que, na verdade, viveu outros costumes, que tinha a sua fé canalizada até agora para outras crenças, ela era uma estrangeira, ela faz uma declaração de fé, na rua, gritando, a plenos pulmões. Aquela mulher reconhece quem é Jesus. Jesus, filho de Davi. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem um reconhecimento de quem é Jesus na sua vida? Não estou falando de quem é Jesus para seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô. Estou falando quem é Jesus para você, no seu relacionamento com Ele. E aquela mulher, então, vem reconhecer a soberania e vem reconhecer o senhorio de Jesus. E então, a gente entende que, para que a fé alcance o milagre, ela precisa procurar Jesus, ela precisa, então, se encontrar com Jesus, ela precisa declarar quem é Jesus, que Jesus é rei, que ela não é nada, que Jesus é tudo, que Jesus é, na verdade, o Rei dos Reis. E aí, com essa experiência, Jesus, por um tempo, fica calado. A fé que alcança esse milagre vai fazer também agora com que a gente veja Jesus de uma forma muito interessante e intrigante também. Lá em Mateus, no capítulo que estamos lendo, no versículo 23... diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus, imagina a cena. Você consegue imaginar? Uma mulher louca, desvairada. Essa mulher não está no seu juízo perfeito. Ela vem gritando. Essa mulher não é judia, essa mulher é estrangeira. Ela declara que Jesus é o filho de Davi.
Ela reconhece isso, que muitos judeus nem reconheceram. Ela coloca o seu problema para Jesus. E ela é rápida e objetiva. Eu acho que eu gostaria muito de ser uma mulher assim, não sei vocês, mulheres, mas ela não é nada prolixa, ela não fica nos detalhes, né? Ela não faz isso, não. Ela é direta. E a gente tem que aprender com ela isso também, né? Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela relata o problema para Jesus assim, ó, rapidamente, uma frase. Curtamente, objetivamente. Jesus, diante dessa cena toda, diante do sofrimento humano, Jesus fica calado. Não é? A palavra diz: e Jesus não respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Algumas coisas aqui nessa situação me chama muito a atenção. A primeira delas é esse silêncio de Jesus. Como que Jesus ficou calado? Por que Jesus ficou calado diante daquela cena extraordinária ali? Logo em seguida, vem a postura dos discípulos. E eu julgo, eu interpretei assim, que os discípulos, ao ver a situação, aquela mulher gritando, se descabelando, vindo atrás deles, o mestre querendo descansar, o mestre que não queria se revelar naquele momento. Ela, na verdade, é uma estrangeira, ela é mulher. Então, para que gastar tempo com ela? Não vale a pena. Então, quando os discípulos veem o silêncio de Jesus, o que os discípulos fazem? Eu vou ajudar o mestre. E se levantam para resolver o problema. Será que nós, muitas vezes, não nos colocamos assim? Por conta da nossa falta de fé em Jesus. No momento em que Jesus fique calado. E eu não sei por quanto tempo Jesus está calado na tua história. Eu não sei por quanto tempo Jesus está calado na tua vida. Diante daquela situação que você vem, você traz aqui todo domingo, daquilo que está aí no seu coração e que você nem vem aqui à frente, mas que Deus sabe, porque está aí no seu coração. Será que não passa no nosso coração, de repente, o que passou na cabeça dos discípulos, que eu imagino que tenha passado? Você não merece, não é a hora, para de perturbar o mestre. Você vai pedir isso para o Senhor? Olha ao teu redor. Quantas situações. Você não tem vergonha, não, de estar pedindo isso para o Senhor, enquanto você está vendo a humanidade, as pessoas ao seu redor, até as pessoas que vêm aqui à frente, né? Aí você olha para um lado e você vê uma situação difícil, que você sabe, para outra também. Então, de repente, no seu coração não bate um sentimento como esse? De achar que você não precisa, você não deveria, você poderia estar calado? Eu não sei. Mas o que me chama muita atenção é que, em outras situações, os discípulos agiram assim também, querendo impedir aquilo que o mestre tinha para fazer. Às vezes, nós somos os primeiros a impedirmos a ação de Deus na nossa vida, com a nossa incredulidade, com a nossa visão pequena, com o nosso preconceito. Deus não faz. Deus demora a fazer. Jesus fica em silêncio muitas vezes para ver o que está no nosso coração. Jesus fica em silêncio para nos testar. Não porque ele precisa ver a resposta, ele já sabe. Mas para que você se perceba incrédulo, para que você se perceba sem fé, para que você se perceba que está longe de viver, né, essa vida de fé, de devoção, de dependência do Senhor.
O silêncio do Senhor pode significar uma série de coisas nas nossas vidas. Só que Ele é Senhor. Eu sou servo. Ele é o rei. Eu sou súdito. E em outras situações os discípulos agiram assim. Quando, por exemplo, o cego saiu clamando, como essa mulher gritando também, da mesma forma, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, vem aqui e me dá aqui o milagre, me faz enxergar, me faz ver. O que os discípulos fizeram naquela ocasião? Para de perturbar o mestre. Numa outra situação, quando as crianças foram trazidas até Jesus, o que foi que os discípulos fizeram? Não pode importunar o mestre agora não. Criança não, que isso? É possível. Jesus está dando ideia para a mulher, agora vai dar ideia para a criança também? Visão pequena. Será que muitas vezes nós não somos estes? Será que muitas vezes não somos nós que estamos impedindo o agir de Deus na vida até de pessoas? Porque a nossa visão é pequena. O outro até tem fé. O outro está clamando, o outro está gritando, mas, na verdade, eu, com o meu zelo, quero proteger o Senhor. É a religiosidade. É a religiosidade, viu, Jean? Que a gente falou de manhã, brincou lá na classe. É a religiosidade. E isso nos afasta daquilo que Deus tem. O fato é que aquela mulher gritava, Jesus estava em silêncio e os discípulos queriam resolver o problema. Às vezes nós agimos assim, que maneira tola, infantil. Nós acharmos que nós podemos resolver aquilo que está nas mãos de Deus. Que autossuficiência é essa? Que certa soberba e orgulho é esse? Que nós achamos que nós vamos resolver o problema. E aí nós deixamos de receber aquilo que o Senhor tem. Por isso, avalia nessa noite como anda a sua experiência de fé para alcançar o milagre com o Senhor. Mas o terceiro aspecto aqui é justamente o que Jesus faz diante da situação dessa mulher e diante desses discípulos. O versículo 27 e 28 começam a dizer para a gente. Primeiro, Jesus diz no versículo 24, mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Você é uma gentílica. Portanto, você não está dentro do plano inicial, que o plano foi traçado para os judeus. Embora você reconheça, né, que eu sou da linhagem de Davi, você não é da linhagem de Davi. Jesus está dizendo isso, mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou, de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E aí ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E começa o diálogo, então, dessa mulher com Jesus. Jesus está dizendo, eu vim para os judeus. Ela diz, eu sei. Senhor, continuo entendendo que o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Se ajoelhou, adorou e disse, Senhor, socorre-me. E aí Jesus diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esse era um ditado, era um dito popular. Então, Jesus está dizendo, eu não posso tirar, e ele usou, então, um ditado popular nessa conversa com a mulher, para convencer essa mulher que eu vim para o povo de Israel. Eu tenho uma agenda a cumprir, você não está entendendo? O pão a gente dá para os filhos. E eu não vou lançar o pão aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando Jesus percebeu
a insistência dessa mulher, quando Jesus viu a fé no coração dessa mulher, não importando a sua etnia, não importando o gênero, porque ela era mulher, não importando sua crença, sua raça, porque ela era grega, o que Jesus viu naquele momento foi o coração de uma mulher que sabia o que ela estava fazendo ali. Aquela mulher faz com que o silêncio de Jesus seja rompido. Aquela mulher começa a gerar incômodo, porque ela está ali e ela não sai dali dos pés de Jesus. Aquela mulher começa a mostrar que, ainda que o cenário todo, tudo esteja desfavorável, ou seja, na sua vida hoje, pode ser que as coisas estejam falando justamente o contrário acerca daquilo que você está precisando, daquilo que você deseja. Você está vendo cada vez mais longe a possibilidade de receber essa bênção. Esta mulher vem nos ensinar que Jesus não fica em silêncio por todo o tempo, ou por muito tempo. Jesus fica em silêncio o tempo que precisa ficar para nos ensinar algumas coisas. Para ensinar a quem está ao nosso redor, vendo a nossa luta, vendo a nossa dor, o nosso sofrimento. Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. Jesus, então, ao discutir com aquela mulher, ao dizer: mulher, eu tenho uma agenda a cumprir, eu vim da casa de Israel, eu sei, eu não sou da casa, mas eu sei que o Senhor é Senhor, me salva. E ela continuou clamando, ela continuou pedindo: mulher, o pão é dado para os filhos, não é dado para os cachorrinhos. Eu sei, mas cai da mesa da família a migalha para os cachorrinhos também. Aquela mulher estava, na verdade, mostrando o quarto aspecto que a gente quer destacar e que está aí nesse diálogo que ela mantém com o Senhor. Quando a nossa fé está em busca de milagre, ela vai se expressar através do nosso quebrantamento, da nossa devoção e da nossa humildade. O texto diz que ela continuou na mesma postura. Você faria isso? De verdade? Você está diante de Jesus, e Jesus diz: mas eu não vim, não é para você, não é a hora. Qual seria, na verdade, a sua postura? Aquela mulher continuou argumentando com Jesus. E aquela mulher reverentemente reconhecia Jesus sendo o Senhor, mas ela estava certa que não podia perder a oportunidade de receber naquela ocasião o milagre que ela esperava. Como o cego que também correu atrás, porque não deixou passar a oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Nós estamos aqui agora, né? Estamos aqui hoje, não sabemos onde estaremos daqui a pouco, nem amanhã, nem depois. A palavra de Deus diz, né, que nós fazemos planos, mas é o Senhor que dá a palavra final. É Ele que coloca o ponto final. Não adianta nós fazermos planos, porque se o Senhor não quiser, assim não será. Isso é a soberania dele na nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que uma mulher mudou a agenda de Jesus. Quebrou protocolos, porque ela estava se quebrantando diante do Senhor. Aquela mulher clamou: Senhor, socorre-me. Senhor, me tira desse sofrimento. Senhor, o Senhor é Deus. O adorou e clamou. E aí o texto da palavra de Deus, lá em Salmos, vem nos dizer, Salmo 51, 17, que nós conhecemos: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que o Senhor quer é quebrantamento. O que o Senhor quer é isso, é que a gente se derrame na presença dEle. É que a gente se jogue aos pés dEle, que a gente caia de joelhos e entenda que, como diz Pedro, se eu não estiver debaixo da potente mão de Deus, o Senhor não vai me exaltar. Eu já nasci grande, né?
Minha mãe está aí. Mamãe é pequenininha. Mãe, fique de pé, por favor, só para o pessoal ter uma noção. Por favor. Essa é a minha mãe. Esse docinho, ela é muito bonitinha, né, gente? Pode sentar, mãe. Viram o tamanho da minha mãe? O meu pai já é falecido. Meu pai era de estatura mediana também, mas eu já nasci grande, né, mãe? Era maior lá no berçário no dia, né? Para a menina, uma estatura assim, fora do normal. Pois é, essas coisas. E aí, muito cedo, algumas coisas eu tive que viver, né? Aquela coisa chata de ser a última da fila e... mas você é grande, mas que sério você está? Mas eu ainda tinha a idade compatível com quem era baixinho, pequenininho. E quando, por exemplo, minha avó, algumas vezes nos levava para passear, né? Passeio com vovó nessa época de férias, né? Julho, janeiro, no Jardim Botânico, no Jardim Zoológico, eu acho que ainda tem lá, né? Tinha uma girafa, né, com a medida, então até, não sei se era 1 metro, sei lá qual é a altura daquela girafa, a criança não pagava, ela passava direto, né, e ela tinha gratuidade, e o pai e a mãe adoravam, mas a minha família sempre teve prejuízo comigo. Ônibus, lembra, mãe? Ônibus. Meu pai ficou hospitalizado muito tempo. Então, todos os domingos eu ia com a minha mãe visitar o meu pai. É um acidente terrível que meu pai teve na Light. 3 anos hospitalizado, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma história longa também, de muita resiliência do meu pai. Então, meu pai ficou 21 anos assim, lutando, porque ele queria ver as filhas crescerem, aquela coisa toda de ser o provedor, de querer dar um futuro, enfim. E minha mãe, então, nessa luta. E aí, aquela dificuldade, não havia metrô, não havia facilidade hoje de se deslocar, então sair daqui da Baixada Fluminense para visitar meu pai. Primeiro ele ficou um tempo na Tijuca, depois ele ficou um tempo em Jacarepaguá. Então era sempre muito difícil. Nós tínhamos que pegar um ônibus da nossa casa até o centro do Rio, e depois do centro do Rio pegar um outro ônibus. E assim, eu comecei a ler muito cedo, então eu entrava no ônibus e falava assim: crianças acima de 5 anos pagam passagem. Mãe, eu tenho que pagar passagem. E aí, ela querendo, né, dar aquela driblada, mas eu era muito grande, então aquela coisa de passar na roleta era complicado. Eu tinha que estar debaixo daquela medida da girafa. Se eu não tivesse debaixo da medida daquela girafa, eu tinha que pagar para entrar no zoológico. A palavra de Deus em Pedro fala exatamente isso, né? Que nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que nos humilhar. Se você não se humilha, você não está debaixo das mãos do Senhor. Toda altivez, toda soberba, toda autossuficiência briga para não se dobrar debaixo das mãos do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você que se você não tiver debaixo das mãos do Senhor, é a medida. Tem que se dobrar, tem que se ajoelhar. Porque se não estiver assim, vai ter que pagar. Quando a gente está assim, a gente entra de graça. O preço já foi pago. Mas quantas vezes nós estamos querendo pagar o preço, porque nós estamos brigando com o Senhor, porque nós estamos nos levantando, porque nós estamos altivos. Essa mulher se jogou aos pés do Senhor e o salmista diz, então, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor acolhe, o Senhor recebe. Salmo 34, 18 também diz a mesma coisa. Salmo 34, 18 diz para a gente assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quem quer hoje ter o seu milagre, precisa de quebrantamento. Quem quer o seu milagre de verdade, precisa ter esse reconhecimento. Quem quer o milagre, precisa realmente sair desesperada como aquela mulher, procurando o Senhor e achando o Senhor, tem que gritar como uma desvairada mesmo, como uma descompensada mesmo, aquele grito de extravagância. Porque isso é fé.
é expressão de fé. Quem quer realmente o seu milagre precisa entender que o Senhor fica em silêncio diante da nossa postura, da nossa ação, mas Ele está agindo. E, em quarto e último lugar, nós precisamos apresentar esse quebrantamento e essa humildade diante do Senhor. O texto nos intriga porque Jesus começa a usar esse ditado e parece que ele, de alguma forma, se refere a essa mulher de uma forma pejorativa. O texto fala, eu não posso, Jesus dizendo, eu não vou pegar o pão e jogar o pão para os cachorrinhos. O pão é para quem está na mesa. E ele tinha acabado de dizer, eu vim para os de Israel. É para quem vai sentar na mesa comigo. Portanto, o que Jesus estava querendo dizer nesse contexto? A palavra cachorrinhos não tem o sentido de cão, de uma forma pejorativa. Mas o cachorrinho está relacionado a um pet. Talvez hoje a gente consiga entender isso até muito melhor, porque há, né, no nosso meio um fenômeno muito interessante, como que esses petzinhos, os cachorrinhos pequenininhos, né, eles entram nas nossas casas e eles ocupam lugar dentro da nossa família, como se eles, de fato, fossem humanos. Existe uma estatística que fala, né, que em São Paulo abre-se mais pet shop do que padaria. Então, assim, não se fabrica tanto pão quanto tudo o que cuida, todos os acessórios, né, tudo aquilo que vai cuidar do petzinho. O fato é que o que Jesus está querendo dizer é que aquele que está próximo, aquele que está ali ao redor da mesa, né, é esse. Né, é um cachorrinho nesse sentido. E então aquela mulher está dizendo, pois é, mas até este que está ali, porque ele está próximo à mesa, porque ele está dentro de casa, ele vai comer o farelo que vai cair. Eu gostaria que nós pensássemos nessa noite que até mesmo o farelo, a coisa mínima que vem da mão do Senhor, vai ser milagre para nós. Nós não precisamos de muita coisa, porque Ele é Deus. Da mesma forma como Jesus diz que para ter fé, basta ter fé como aquele grãozinho de mostarda mínimo, e nós vamos fazer coisas impossíveis. Jesus está nos dizendo aqui que não é muito, não, que a gente precisa, ou quase nada. O farelo que cai da mão do Senhor é o milagre na nossa vida. Mas nós precisamos ter a postura dessa mulher de reconhecer que esse é o nosso lugar. Nós não temos mérito, nós não merecemos, nós não merecíamos sentar à mesa. E o Senhor nos convida à mesa. Se nós recebemos o Senhor na nossa vida, para fazer parte da nossa história, se nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. João diz isso. Todos nós somos criaturas de Deus, mas quando nós nos encontramos com o Senhor, reconhecemos Ele pelo sacrifício na cruz como nosso Salvador, Ele já não nos dá as migalhas. Ele vai nos dar o pão. Ele nos faz assentar na mesa. E nos faz como filhos que somos. Filhos. E passamos a ser co-herdeiros com Jesus das promessas. Nós nos assentamos e nós somos herdeiros também.